No dia 24 de junho de 1542, em uma pequena vila chamada Fontiveros, na Espanha, nascia Juan de Yepes. Seu pai, Gonzalo, era um tecelão que havia sido deserdado pela família nobre por ter se casado com Catalina, uma mulher humilde. A pobreza marcou a infância daquela criança franzina, que perdeu o pai ainda muito pequeno e viu a mãe lutar para sustentar 3 filhos sozinha. A Espanha vivia tempos de transformação profunda. A reforma protestante sacudia a Europa e a Igreja Católica respondia com a Contra-Reforma. Era um século de santos e reformadores, de questionamentos e buscas por uma fé mais autêntica. Nesse cenário de ebulição espiritual, aquele menino crescia em meio à fome e à necessidade, mas com algo diferente, brilhando em seus olhos. Juan trabalhava em um hospital de Medina del Campo, cuidando dos doentes mais pobres. Ali, entre o sofrimento e a morte, sua alma inquieta começava a fazer perguntas que iriam além de qualquer resposta simples. O que é o amor verdadeiro? Como encontrar Deus em meio ao silêncio? Por que o sofrimento existe? Essas questões, que atormentam tantos corações até hoje, já habitavam o peito daquele jovem, mas ninguém poderia imaginar o que o destino reservava para aquele rapaz magro e de saúde frágil. O menino pobre que dormia com fome se tornaria um dos maiores poetas místicos da história. Suas palavras atravessariam séculos, inspirando desde papas até psicólogos modernos. Ele seria declarado doutor da Igreja, um título dado a poucos santos ao longo de toda a história do cristianismo. Juan de Yepes seria conhecido como São João da Cruz, patrono dos poetas, dos místicos e dos contemplativos. Seus primeiros estudos foram possíveis graças à caridade de pessoas que reconheceram sua inteligência brilhante. Enquanto trabalhava no hospital, frequentava aulas com os jesuítas, absorvendo conhecimento com uma sede insaciável. A literatura, a filosofia, a teologia, tudo despertava nele um fascínio profundo. Mas havia algo mais, algo que ele ainda não conseguia nomear completamente. Era uma inquietação espiritual que não encontrava descanso. Uma busca por algo maior, mais profundo, mais verdadeiro. O jovem Juan sentia que sua vida tinha um propósito, mas ainda não sabia qual era. Essa busca interior, essa fome de sentido que tantas pessoas experimentam em momentos de crise ou transformação pessoal, já consumia seu coração desde a adolescência. E foi essa inquietação que o levaria, aos 21 anos, a tomar uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a história da espiritualidade cristã. Uma decisão que o colocaria no caminho de provações inimagináveis, mas também de uma experiência de Deus tão profunda que suas palavras ainda hoje tocam corações em busca de paz interior e esperança renovada. Em 1563, aos 21 anos, Juan de Yepes tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Entrou para a Ordem dos Carmelitas, uma das ordens religiosas mais antigas da Igreja, fundada por eremitas que viviam no Monte Carmelo, na Terra Santa. Ali, recebeu o hábito marrom e branco que os carmelitas usavam há séculos. Mas aquela entrada na vida religiosa, que deveria trazer paz ao seu coração inquieto, trouxe também novas perguntas. A ordem carmelita que Juan encontrou estava muito diferente de suas origens. Os primeiros carmelitas viviam em solidão e oração profunda, buscando uma união íntima com Deus. Com o passar dos séculos, porém, a regra havia sido suavizada. Os conventos eram maiores, mais confortáveis. A vida comunitária tinha substituído grande parte da solidão contemplativa. Para muitos frades, aquilo era suficiente. Para Juan, era uma inquietação que crescia a cada dia. Seus superiores logo perceberam a inteligência excepcional daquele jovem franzino e o enviaram para estudar na Universidade de Salamanca, uma das mais prestigiadas da Europa. Durante 4 anos, Juan mergulhou nos estudos de teologia e filosofia. Aprendeu latim, hebraico, conheceu os grandes pensadores da Igreja. Mas quanto mais estudava, mais sentia que faltava algo essencial. O conhecimento alimentava sua mente, mas sua alma continuava com fome de algo mais profundo. Em 1567,
foi ordenado sacerdote. Deveria ser o momento de maior alegria, a realização de um sonho. Mas o padre Juan celebrou sua primeira missa com o coração dividido. Ele amava sua vocação, amava celebrar os mistérios sagrados, porém sentia que havia sido chamado para algo mais radical, mais próximo daquela vida de oração intensa que os primeiros carmelitas viviam no deserto. A crise vocacional tomava conta de seus dias. Juan começou a considerar seriamente deixar os carmelitas e entrar para a ordem cartuxiana, conhecida por sua vida extremamente austera e contemplativa. Os cartuchos viviam em silêncio quase perpétuo, dedicando-se inteiramente à oração e ao trabalho manual. Para alguém que buscava radicalidade evangélica e união profunda com Deus, parecia o caminho natural, mas algo o fazia hesitar. Seria essa realmente a vontade de Deus? Ou seria apenas uma fuga, uma busca por tranquilidade pessoal? As mesmas perguntas que ele fazia aos doentes no hospital de Medina agora ecoavam em seu próprio coração. Como discernir o verdadeiro chamado? Como encontrar o propósito de vida quando tudo parece confuso? Essa luta interior que tantas pessoas enfrentam ao buscar seu caminho consumia o jovem padre. O que Juan não sabia é que sua vida estava prestes a mudar completamente. Um encontro estava marcado pelo destino, um encontro que daria sentido a toda aquela inquietação, a toda aquela busca. A resposta para suas perguntas viria de onde ele menos esperava e o levaria a uma jornada de transformação pessoal que ultrapassaria todos os seus sonhos mais ousados. Em setembro de 1567, o padre Juan estava prestes a deixar os carmelitas quando aconteceu o encontro que mudaria tudo. Uma freira de 52 anos, chamada Teresa de Ávila, chegou a Medina del Campo. Ela já era conhecida por sua reforma dos conventos femininos carmelitas, retornando à regra primitiva da ordem. Quando alguém mencionou a Teresa que havia um jovem padre carmelita pensando em se tornar cartucho, ela pediu imediatamente para conhecê-lo. O encontro entre Teresa e Juan foi como centelha encontrando pólvora. Teresa viu naquele homem franzino e de olhar profundo exatamente o que precisava. Alguém com coragem para ser o primeiro frade da reforma carmelita masculina. Juan viu em Teresa a resposta para sua busca. Não precisava ir para os cartuchos. Podia viver a radicalidade evangélica que seu coração desejava dentro da própria ordem carmelita, resgatando as origens contemplativas que haviam se perdido com o tempo. Teresa foi direta. Explicou que Deus a havia chamado para reformar não apenas os conventos femininos, mas toda a ordem. Precisava de homens dispostos a viver em pobreza extrema, em oração prolongada, em busca de união transformante com Deus. Não seria fácil. Haveria resistência, conflitos, provações, mas seria um caminho de autenticidade espiritual que poucos ousavam trilhar. Juan ouviu cada palavra com o coração em chamas. Era exatamente isso que ele buscava. A decisão foi tomada ali mesmo. Juan não iria para os cartuchos. Seria o primeiro carmelita descalço, como os frades reformados seriam chamados. Adotou um novo nome, simbolizando seu renascimento espiritual: João da Cruz. O sobrenome não foi escolha aleatória. A cruz representava tudo o que ele abraçava: a entrega total, o despojamento completo, a união com Cristo no sofrimento e na glória. Em novembro de 1568, João e outros 2 companheiros fundaram o primeiro convento reformado masculino em Duruelo, uma casa pequena e miserável que mal oferecia proteção contra o frio do inverno espanhol. Ali, viviam com apenas o essencial, dormindo em tábuas duras, jejuando rigorosamente, passando horas em oração silenciosa. Para o mundo, aquilo parecia loucura. Para João era a realização de um sonho, a descoberta do propósito de vida que tanto havia buscado. A notícia da reforma se espalhou rapidamente. Alguns viam aqueles frades como santos modernos, resgatando a pureza original do carisma carmelita. Outros os consideravam fanáticos perigosos, perturbadores da ordem estabelecida. Os carmelitas, que seguiam a regra mitigada, começaram a ver aquela reforma como uma acusação implícita contra seu modo de vida. A tensão crescia,
e João da Cruz estava no centro da tempestade. Mas nada disso abalava sua paz interior. Pela primeira vez na vida, João sentia que estava exatamente onde Deus o queria. A inquietação que o atormentara por anos havia se transformado em certeza profunda. Ele havia encontrado seu caminho. Não sabia ainda que esse caminho o levaria através de provações inimagináveis, mas algo dentro dele já estava preparado. A semente da força interior que o sustentaria nas trevas futuras já germinava em seu coração. Na noite de 3 de dezembro de 1577, homens encapuzados invadiram o pequeno convento onde João da Cruz residia. Eram carmelitas da observância antiga, aqueles que viam a reforma como uma ameaça perigosa. Sem explicações, sem julgamento, arrastaram João pelas ruas escuras de Ávila. A resistência à reforma havia se transformado em violência aberta, e João seria usado como exemplo para intimidar todos os outros. Levaram-no para Toledo e o trancaram em uma cela minúscula no convento carmelita da cidade. O espaço era tão pequeno que João mal conseguia se deitar completamente. Uma fresta estreita na parede alta permitia apenas alguns raios de luz durante poucas horas do dia. Ali, naquela escuridão quase total, começaria a provação mais intensa de sua vida. Não apenas física, mas sobretudo espiritual. O confinamento trouxe sofrimento corporal intenso, o frio cortante do inverno, seguido pelo calor sufocante do verão. A alimentação mínima que mal o mantinha vivo. O isolamento absoluto, sem notícias do mundo exterior, sem saber se alguém lembrava dele, se alguém o procurava. Mas nada disso se comparava ao tormento interior que João começou a experimentar. Era como se Deus tivesse sumido completamente. As orações que antes o enchiam de consolação agora pareciam ecoar no vazio. A certeza que o sustentara ao abraçar a reforma se dissolvia em dúvidas angustiantes. Para que tudo aquilo? Teria ele se enganado? Deus realmente o havia chamado? Ou tinha sido apenas orgulho espiritual? Aquela aridez da alma, aquele abandono interior que João experimentava, era mais doloroso que qualquer privação material. Foi naquela escuridão total, física e espiritual, que nasceu algo extraordinário. João começou a compor versos em sua mente, versos que depois se tornariam algumas das mais belas poesias místicas já escritas. Sem papel, sem luz, ele memorizava cada palavra, e nesses versos expressava não apenas seu sofrimento, mas uma compreensão profunda sobre a natureza da fé. Estava vivendo o que depois chamaria de noite escura da alma, aquele momento em que Deus parece ausente justamente para purificar e fortalecer o coração. 9 meses se passaram naquele cárcere. 9 meses em que João aprendeu que a verdadeira união com Deus não acontece na consolação fácil, mas no abandono confiante, mesmo quando tudo parece perdido. Aprendeu que o silêncio de Deus não é indiferença, mas uma forma de nos preparar para algo maior. E descobriu uma força interior que ele mesmo desconhecia possuir. Em agosto de 1578, numa noite em que o carcereiro esqueceu de trancar adequadamente a porta, João conseguiu fugir. Desceu por uma janela usando tiras de cobertor que havia desfiado, arriscando a vida numa queda que poderia matá-lo. Mas quando seus pés tocaram o chão do lado de fora, João da Cruz não era mais o mesmo homem. Tinha atravessado a noite mais escura e descoberto que, do outro lado das trevas, existe uma luz que ninguém pode apagar. Se você está passando por um momento de escuridão, onde Deus parece distante, deixe nos comentários: preciso de luz. Vamos orar juntos. Depois de escapar da prisão, João da Cruz precisou de meses para recuperar as forças. O corpo estava debilitado, mas a alma ardia com uma luz nova. A provação não o havia destruído. Pelo contrário, o havia transformado profundamente. Agora ele compreendia de maneira visceral verdades sobre a vida espiritual que antes conhecia apenas teoricamente e sentia uma necessidade urgente de compartilhar essa sabedoria. Os superiores da Reforma Carmelita reconheceram a maturidade espiritual que João havia alcançado. Nomearam-no prior de vários conventos, depois reitor do Colégio Carmelita em Baeza e finalmente definidor provincial,
uma posição de liderança importante na ordem. Mas João nunca perdeu sua simplicidade. Continuava sendo o homem humilde que preferia a cela mais pobre e passava horas em oração silenciosa antes do amanhecer. Foi nesse período, entre 1578 e 1588, que João escreveu suas obras-primas. Pegou aqueles versos que havia composto na prisão e os expandiu em tratados profundos sobre a jornada da alma rumo a Deus. Nasceram assim: Subida do Monte Carmelo, Noite Escura, Cântico Espiritual e Chama Viva de Amor. Eram textos que uniam poesia sublime com análise psicológica precisa do caminho espiritual. O cântico espiritual, especialmente, tocava os corações. João usava a linguagem do amor humano, ecoando o cântico dos cânticos bíblico para descrever a união da alma com Deus. Suas palavras eram de uma beleza que fazia chorar, mesmo quem não entendia completamente seu significado profundo. Forte como a morte é o amor, escreveu ele, e quem experimentava a oração contemplativa reconhecia nessas palavras a própria experiência. Mas João não era apenas um poeta distante da realidade. Suas obras também ofereciam orientação prática para quem buscava paz interior e crescimento espiritual. Explicava os sinais de que Deus estava chamando alguém para a oração contemplativa. Ensinava como lidar com a aridez espiritual, com as tentações, com os momentos de dúvida. Mostrava que a noite escura não era punição divina, mas purificação amorosa, um processo de esvaziamento necessário para que Deus pudesse preencher completamente o coração. Os conceitos que João desenvolveu revolucionaram a compreensão da vida espiritual. Falava da união transformante, aquele estado em que a pessoa se torna tão unida a Deus que suas ações fluem naturalmente da vontade divina. Descrevia o matrimônio espiritual, a intimidade máxima possível entre o Criador e a criatura, e sempre insistia que esse caminho não era reservado a alguns eleitos, mas estava aberto a todos que aceitassem percorrê-lo com coragem. Como diretor espiritual, João acompanhava freiras, frades e leigos em suas jornadas interiores. Suas cartas, preservadas até hoje, revelam um homem de sensibilidade extraordinária, capaz de perceber os movimentos mais sutis da alma. Não impunha um método rígido a todos, mas adaptava seus conselhos a cada pessoa. Para quem vivia em ansiedade constante, ensinava o abandono confiante. Para quem buscava experiências extraordinárias, alertava sobre os perigos do orgulho espiritual. Seu objetivo era sempre conduzir as almas à verdadeira liberdade interior, aquela paz profunda que nem as circunstâncias externas podem abalar. João da Cruz não guardava seus ensinamentos apenas para quem sabia ler seus tratados complexos. No dia a dia dos conventos, era um mestre acessível que usava exemplos simples para explicar verdades profundas. Quando um noviço perguntava como orar melhor, João respondia que oração não era questão de muitas palavras, mas de muito amor. Comparava a alma a uma janela que precisa ser limpa para deixar entrar a luz do sol. Não criamos a luz, apenas removemos o que a impede de entrar. Seu método de direção espiritual era revolucionário para a época. Enquanto muitos diretores espirituais impunham práticas rígidas e uniformes, João respeitava profundamente o caminho único de cada pessoa. Observava com atenção os sinais de como Deus agia em cada alma. Para alguns, recomendava mais tempo de oração silenciosa. Para outros, sugeria o serviço ativo aos pobres. Sabia que o equilíbrio emocional e a saúde espiritual dependiam de respeitar o ritmo e o temperamento de cada um. As cartas que João escrevia revelam sua sabedoria prática. A uma freira atormentada por escrúpulos, escreveu que Deus não é um juiz severo esperando para nos condenar, mas um pai amoroso que conhece nossa fragilidade. A um frade ansioso por experiências místicas extraordinárias, alertou que buscar consolações espirituais é buscar a nós mesmos, não a Deus. A verdadeira união acontece quando amamos a Deus não pelo que sentimos, mas simplesmente porque Ele é digno de amor. João ensinava que a contemplação e a ação não são opostas, mas complementares. Via os irmãos que cuidavam dos doentes, trabalhavam na cozinha
ou varriam os corredores como contemplativos, tanto quanto aqueles que passavam horas em oração. O que importava era a intenção do coração, fazer tudo por amor. Uma das frases que repetia frequentemente era que ao entardecer da vida, seremos julgados no amor, não em quantas visões tivemos ou quantos jejuns fizemos, mas em quanto amamos. A formação dos noviços era uma de suas prioridades. João não queria formar religiosos perfeitos externamente, mas vazios interiormente. Preferia homens autênticos, que conhecessem suas próprias fragilidades e dependessem da graça de Deus. Ensinava-os a discernir entre consolações verdadeiras e falsas, entre inspirações divinas e ilusões do próprio ego. Esse trabalho de discernimento espiritual, tão relevante hoje quando tantas pessoas buscam sentido e propósito de vida, era central em sua pedagogia. Durante esses anos, a reforma carmelita se expandiu pela Espanha. Novos conventos eram fundados, tanto masculinos quanto femininos. João participava ativamente dessa expansão, visitando as comunidades, resolvendo conflitos, animando os desanimados. Mas sempre mantinha como prioridade a qualidade sobre a quantidade. Preferia poucos conventos vivendo autenticamente o carisma do que muitos vivendo mediocremente. Sua colaboração com Teresa de Ávila, até a morte dela em 1582, foi fundamental para consolidar a reforma. Eles se complementavam perfeitamente. Teresa com seu pragmatismo e capacidade administrativa, João com sua profundidade mística e sensibilidade psicológica. Juntos, criaram uma escola de espiritualidade que atravessaria séculos, influenciando gerações de pessoas em busca de transformação pessoal e paz interior verdadeira. Em 1591, quando João tinha 49 anos e parecia que sua vida finalmente encontrara paz, uma nova tempestade se formou. Desta vez, a oposição não viria de fora da reforma carmelita, mas de dentro dela. Alguns frades que haviam abraçado a reforma começaram a discordar dos rumos que a ordem tomava. E João se viu no centro de conflitos amargos que testaram sua alma de maneiras inesperadas. Nicolau Doria, o vigário-geral dos Carmelitas Descalços, tinha uma visão diferente sobre o governo da ordem. Queria mais centralização, mais controle, regras mais uniformes. João, que sempre defendera a liberdade espiritual e o respeito pelo caminho único de cada comunidade, discordava respeitosamente. Não fazia disso uma batalha pessoal, mas mantinha suas convicções com firmeza serena. Essa divergência, porém, foi interpretada como insubordinação. A campanha contra João começou sutilmente. Rumores espalhados, interpretações distorcidas de suas palavras, acusações veladas sobre sua ortodoxia. Alguns chegaram a questionar seus ensinamentos místicos, sugerindo que eram perigosos ou pouco práticos. Para um homem que havia dedicado toda a vida à reforma e à busca de autenticidade espiritual, aquelas calúnias eram mais dolorosas que qualquer sofrimento físico. No capítulo geral da ordem realizado em junho daquele ano, João foi sistematicamente destituído de todos os seus cargos. Não era mais prior, não era mais definidor, não tinha mais qualquer posição de responsabilidade. A decisão foi apresentada como administrativa, mas todos sabiam que era uma forma de silenciá-lo e isolá-lo. Propuseram até enviá-lo para o México, um exílio disfarçado que o afastaria definitivamente da Espanha. A reação de João surpreendeu a todos. Não protestou, não se defendeu publicamente, não buscou aliados políticos dentro da ordem. Simplesmente aceitou com serenidade profunda, como quem reconhece naquela humilhação uma nova forma da cruz que abraçara anos antes. Pediu apenas para ir para um convento pequeno e isolado, onde pudesse viver em silêncio e oração. Escolheram para ele o convento de La Peñuela, um lugar remoto nas montanhas. Ali, naquele exílio voluntário, João viveu seus últimos meses de saúde. Rezava, trabalhava no jardim, ajudava os irmãos nas tarefas simples. Não guardava rancor de quem o havia acusado falsamente. Quando alguém mencionava as injustiças que sofrera, João mudava de assunto ou simplesmente sorria. Havia aprendido através de todas as provações de sua vida
que o perdão radical não é apenas um mandamento, mas o único caminho para a verdadeira liberdade interior. Em setembro, porém, uma doença começou a se manifestar. Inflamações dolorosas apareceram em sua perna, espalhando-se rapidamente. João sabia que era grave, mas quando lhe deram a escolha de ir para o convento de Úbeda ou para outro mais próximo, onde seria bem recebido, escolheu Úbeda. Sabia que ali o prior não gostava dele e que provavelmente seria maltratado. Mas João via naquela escolha uma última oportunidade de abraçar a cruz, de viver até o fim a entrega total que sempre pregara. A provação final estava apenas começando. Quando João chegou ao convento de Úbeda em setembro de 1591, a doença já havia avançado consideravelmente. O prior, Frei Francisco Crisóstomo, não escondeu sua antipatia. Colocou João numa cela úmida e sem ventilação adequada. Visitava-o apenas para fazer comentários ásperos sobre como ele estava custando caro à comunidade. Mas João recebia cada palavra dura com um sorriso tranquilo, agradecendo pelo cuidado que recebia. A enfermidade se agravava dia após dia. O sofrimento físico intenso era constante, mas João não se queixava. Quando os irmãos entravam na cela, encontravam-no sempre sereno, às vezes até alegre. Pedia perdão por dar trabalho, agradecia pelo pouco que recebiam. Alguns frades, tocados por aquela mansidão heróica, começaram a visitá-lo com mais frequência, sentindo que estavam diante de algo extraordinário. João sabia que estava morrendo e abraçava aquela realidade com gratidão profunda. Via a morte não como fim, mas como o encontro definitivo com aquele amor que havia buscado toda a vida. As orações que fazia não eram de lamentação, mas de alegria antecipada. Repetia versos de seus próprios poemas sobre a união com o amado, saboreando cada palavra como quem já toca com os dedos o véu que separa o tempo da eternidade. Nas últimas semanas, João começou a pedir que lessem para ele trechos do Cântico dos Cânticos, aquele livro bíblico que tanto inspirara suas próprias poesias. As palavras sobre o amor forte como a morte enchiam seu coração de consolação. Quando o prior finalmente mudou de atitude e passou a tratá-lo com carinho, João chorou de gratidão, não por si mesmo, mas por ver que mesmo naquela situação Deus tocava corações e transformava relações. No dia 13 de dezembro, João pediu os últimos sacramentos. Estava lúcido, em paz completa. Perguntou que horas eram, e quando lhe disseram que faltava pouco para a meia-noite, sorriu dizendo que iria cantar matinas no céu. Beijou o crucifixo que segurava, murmurou palavras de entrega confiante. As suas últimas palavras, testemunhas presentes contaram depois, foram de agradecimento a Deus por todas as provações vividas. Pouco depois da meia-noite, na madrugada do dia 14 de dezembro de 1591, aos 49 anos de idade, João da Cruz entregou seu espírito a Deus. Os frades que estavam ao redor relataram uma paz extraordinária que encheu o ambiente. O homem que havia atravessado a noite mais escura da alma, que suportara prisão, calúnias, doenças e abandono, partia com o coração transbordando de amor. Logo começaram a acontecer fatos notáveis. O prior que o havia maltratado confessou publicamente seu arrependimento, dizendo que havia perseguido um santo. O corpo de João, que deveria apresentar sinais da doença grave, exalava um perfume suave. A notícia de sua morte se espalhou rapidamente, e pessoas de toda a região vinham prestar homenagem àquele pequeno frade que, na entrega final em paz, testemunhara até o último suspiro a verdade que sempre pregara: Deus é amor, e quem permanece no amor já venceu todas as trevas. A morte de João da Cruz em 1591 não foi o fim, mas o começo de uma influência que ultrapassaria todas as fronteiras imagináveis. Aquele frade humilde, que morrera quase como um exilado dentro da própria ordem, começou a ser reconhecido pelo que realmente era, um gigante da espiritualidade cristã. Os processos de investigação de sua vida revelaram não apenas sua santidade heróica, mas também o impacto profundo de seus ensinamentos. Em 1675, 84 anos após sua morte, João foi beatificado pelo Papa Clemente X.
51 anos depois, em 1726, o Papa Bento XIII o canonizou solenemente. Mas o reconhecimento mais extraordinário viria 2 séculos mais tarde. Em 1926, o Papa Pio XI declarou João da Cruz doutor da Igreja, um título concedido apenas a 37 santos em toda a história do cristianismo, reconhecendo sua contribuição única para a compreensão da fé. As obras de João atravessaram fronteiras e séculos. Subida do Monte Carmelo, Noite Escura, Cântico Espiritual e Chama Viva de Amor foram traduzidas para mais de 40 idiomas. Estudiosos de todas as tradições cristãs encontraram nelas tesouros de sabedoria. Suas análises sobre os caminhos da alma inspiraram não apenas santos e místicos, mas também psicólogos, filósofos e poetas que reconheciam na experiência da noite escura algo universal e profundamente humano. A literatura mundial reconhece João como um dos maiores poetas da língua espanhola, comparável aos gigantes do século de ouro. Escritores como T.S. Eliot citaram explicitamente suas obras. O poeta mexicano Octavio Paz, ganhador do Nobel, estudou profundamente sua poesia mística. A beleza de seus versos transcendia o contexto religioso, tocando corações que buscavam expressar os mistérios mais profundos da existência humana. Na psicologia contemporânea, o conceito de noite escura da alma ganhou vida própria. Carl Jung e outros psicólogos transpessoais dialogaram com os ensinamentos de João para compreender as crises existenciais, os momentos de vazio que muitas pessoas experimentam. Descobriram que aquilo que João descrevera há 400 anos continuava extraordinariamente relevante para compreender os processos de transformação pessoal e amadurecimento psicológico. Os papas modernos citaram frequentemente João da Cruz. São João Paulo II referiu-se a ele como mestre da fé e da vida espiritual. Bento XVI dedicou catequeses inteiras aos seus ensinamentos sobre a união com Deus. O Papa Francisco mencionou sua insistência no amor concreto acima das consolações sentimentais. A Igreja reconhecia que aquele pequeno carmelita tinha algo urgente a dizer ao mundo contemporâneo. O legado duradouro de João da Cruz não está apenas nos livros ou nas citações acadêmicas. Está nas incontáveis pessoas que, atravessando suas próprias noites escuras, encontraram em suas palavras luz e esperança renovada. Nos que aprenderam que o silêncio de Deus não é abandono, mas convite a uma fé mais profunda. Nos que descobriram que as provações podem ser caminhos de purificação, não sinais de rejeição divina. João da Cruz, o menino pobre de Fontiveros, tornara-se verdadeiramente um farol de luz para todos os que buscam sentido nas trevas, influência histórica que continua transformando vidas até hoje. Talvez você esteja se perguntando o que a história desse frade do século XVI tem a ver com sua vida hoje. A resposta é tudo, porque a experiência que João da Cruz atravessou e compreendeu não é exclusiva dele. É a experiência humana universal de quem, em algum momento, sentiu que Deus estava em silêncio, que as orações não eram ouvidas, que a fé parecia ter desaparecido justamente quando mais se precisava dela. A grande revelação de João da Cruz é que a noite escura não é punição, mas purificação. Quando sentimos que Deus se afastou, muitas vezes é porque Ele está nos convidando a amá-lo de forma mais madura. Não pelo que sentimos, não pelas consolações que recebemos, mas simplesmente porque Ele é digno de amor. É como um pai que solta a mão da criança para que ela aprenda a caminhar sozinha, não por crueldade, mas por amor que capacita. Todos nós enfrentamos nossas noites escuras. Pode ser a perda de alguém amado, uma doença que abala todas as certezas, um fracasso que destrói nossos planos, um relacionamento que termina, uma crise de sentido que questiona tudo em que acreditávamos. Nesses momentos, a tentação é pensar que Deus nos abandonou ou que nossa fé não vale nada. João nos ensina exatamente o oposto. É justamente ali, na escuridão, que acontece a transformação mais profunda. A jornada interior que João propõe não é fácil, mas é libertadora. Começa com reconhecer nossa própria pobreza espiritual,
nossa necessidade absoluta de Deus. Continua com o despojamento gradual de tudo aquilo a que nos apegamos como se fosse segurança, até mesmo nossas próprias conquistas espirituais. E culmina numa liberdade interior tão profunda que nem as circunstâncias externas conseguem mais roubar nossa paz. Como começar essa jornada? João diria: comece pela oração contemplativa simples. Não precisa de palavras elaboradas ou técnicas complicadas. É apenas colocar-se na presença de Deus, como quem fica perto de alguém amado, sem necessidade de preencher o silêncio com conversas. É aprender a estar, não apenas a fazer. É cultivar aquela paz interior que vem de saber que, mesmo quando não sentimos nada, somos infinitamente amados. João da Cruz ensina também sobre o perdão radical que ele mesmo viveu. Perdoar não porque a pessoa merece, mas porque você merece a liberdade que o perdão traz. Perdoar aquele familiar que o magoou, aquele amigo que o traiu, aquele chefe que o humilhou, aquela pessoa amada que não corresponde à conversão que você tanto deseja para ela. O perdão é o caminho para a verdadeira força interior, aquela que ninguém pode tirar de você. A intercessão de São João da Cruz continua poderosa hoje. Milhares de pessoas testemunham graças recebidas através de sua oração, especialmente aqueles que atravessam momentos de escuridão espiritual, que lutam com crises de fé, que buscam propósito de vida em meio ao caos. João compreende essas dores porque as viveu intensamente, e do céu continua acompanhando todos os que caminham através de suas próprias noites escuras, sussurrando a mesma verdade que descobriu. Do outro lado das trevas, existe uma luz que vale toda a travessia. Compartilhe este roteiro com alguém que precisa saber que a noite escura não é abandono, mas preparação para a luz.